Bem, então, meus irmãos e irmãs, um bom dia a todos. Bom dia. Jesus ampara, então, nosso propósito de nos reunir aqui, para o estudo doutrinário da manhã, com o tema O Poder da Fé, capítulo 19 do nosso Evangelho. Antes também eu gostaria de parabenizar a diretoria da casa, aqui no plano, a todos vocês que integram a casa, cada um doando a sua parcela de contribuição, a equipe da irmã Paula, também no plano espiritual, a todos os trabalhadores do Senhor presentes, não puderam estar aqui também, nesse momento tem muitos a fazer no plano espiritual, certamente. Então, nosso tema dessa manhã é sobre o poder da fé. A fé é um estado de confiança que todos nós, assim, temos em Deus, acreditarmos, confiarmos em Deus nosso Pai. Que nada acontece por acaso, conforme sabemos. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus não saiba e não queira também. Deus ainda quer, quem cai essa folha. Então, o que nós pensamos em trazer aqui nessa manhã foi assim, como é que se processa realmente a cura para nós. Porque no Evangelho, no capítulo 19, Allan Kardec fala do magnetismo, que a fé é inabalável, aquela que, assim, ela não se altera em relação às condições do mundo, não se altera. Essa é a fé inabalável, que nós temos que ter conosco. Ela tem que estar frente a frente com a razão. Se a gente não raciocinar, a fé fica cega. Fica cega. A gente vai ver maiores desatinos em nome da fé. A gente às vezes não tem, então ela precisa ser raciocinada para que ela seja forte, inabalável. Essa é a verdadeira fé. Nos informa Allan Kardec. E que o magnetismo está presente exatamente como parcela importantíssima quando se trata de a pessoa ser curada pela fé. Então nós vamos encontrar o merecimento junto com a fé. Vamos encontrar prece junto com a fé. Porque não tem fé sem prece e nem prece sem fé. São partícipes, Estão sempre juntas, a fé e a prece. Então, observemos aqui uma célula nossa, em que a gente tem, o núcleo celular, onde se encontram os cromossomas, em número de 46, numa célula normal, e dentro dos 46 cromossomas, nós vamos ter 46 cromossomos, nós vamos ter cerca de 3 bilhões e 200 milhões de genes. Olha só o que a ciência já fala para nós. Na nossa dupla hélice do genoma, 3 bilhões e 200 milhões de genes, constituídos de DNA e RNA. Basicamente. Então nós temos aqui, nessas achuras que nós fizemos, simbolicamente, nós temos as chamadas mitocôndrias dentro da célula. São organelas através das quais nós recebemos a glicose, fruto assim da nossa alimentação. A gente recebe a glicose. Mas a glicose, ela só entra na mitocôndria, que são usinas de energia, segundo André Luiz. Isso eu tirei tudo aqui do livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz. A glicose só entra na mitocôndria, que é a usina de energia, se tiver a respectiva quantidade de insulina produzida pelo pâncreas nosso. A glicose só entra se tiver insulina correspondente na célula. Então, se a gente não tiver insulina o suficiente, a glicose cai no sangue. Não entra na célula através da mitocôndria. Então, às vezes, é um grande problema que a maioria da humanidade tem pela má alimentação, que é a diabetes,
Não é isso? O diabetes é assim. Então 70%, vamos imaginar, de glicose entra na nossa organela mitocôndrica, mas só entra a glicose, 70%, se tiver 70% de insulina. Pode entrar 30%. Aí nós vamos no endocrinologista, ele vai passar para a gente lá a insulina artificial. A gente tem que tomar a insulina, né? Para poder repor aquela quantidade que a gente não tem mais. O pâncreas está deficitário. Aí acontece de cair, então, imaginemos essa proporção aqui, né? 70% nós falamos, os outros 30% da glicose cai na corrente sanguínea e vai tornando o nosso sangue espesso, né? Peso específico maior. O coração vai ter dificuldade de bombear. Então a gente pode observar que as pessoas normalmente que estão ligadas, né, ao problema do diabetes, têm o pé diabético, né? É uma característica em que às vezes não há a oxigenação do sangue, né, bombeado aqui pelo coração, através das artérias, nos outros órgãos, vamos pôr, nos nossos dedos dos pés. É o ponto mais distante, né? Aí o coração, coitado, ele tem que fazer muita força para bombear, mas o sangue está espesso. Às vezes chega aqui lá embaixo, na ponta do dedo dos nossos pés, não consegue oxigenação para as células e nutrientes. Então muita gente, às vezes, tem que cortar a ponta do dedo do pé, né? Corta, às vezes, o dedo inteiro, às vezes tem que cortar o pé inteiro, às vezes até a perna inteira, né? Vai necrosando os tecidos todos. Depois é pior, né? Se a pessoa não fizer isso, é pior. Mas tudo que acontece, por quê? Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus não saiba no que. Acontece muitas vezes que é um problema nosso mesmo, não é? A gente aqui às vezes tem dificuldade, né, na parte alimentar. Na parte alimentar, então, a gente não se alimenta devidamente. Aí vai ver essa doença chamada diabetes, então, que não tem ainda, por enquanto não tem cura, né? Não tem cura. Ela é degenerativa, vai aos poucos, né? Acontecendo exatamente conosco as dificuldades próprias. Então nós conhecemos um colega nosso, do nosso meio lá de Barra Mansa. A gente está feito lá com eles um estudo do livro A Gênese no centro lá. E ele então, não está comparecendo no centro aí que nós tivemos informação que ele tem diabetes e ele teve que cortar o dedo, né? Do pé. Temos outro confrade nosso lá de Barra do Piraí. Ele também teve um problema, começou um problema nessa área, não deu assim muita, não deu muita importância, vamos dizer, né? A situação, onde não deu muita importância à situação e ele começou também cortando assim, agora cortou a perna também. Mas o importante nisso aí, no caso dele, certamente do nosso outro irmão, eles não param na atividade espírita dele, não param. Eu conversei até com ele, fui fazer também um seminário em Barra do Piraí, agora no mês passado, e conversando com ele, ele falou assim, ó, não tem problema com isso não. Eu estou providenciando uma perna mecânica, né? A minha filha me leva, porque ele faz palestra naquela região toda ali, Barra, ali, Valença, Vassouras, Santanésia. Isso não vai me impedir de trabalhar não. Muito bom esse ânimo dele, né? Essa energia, essa vitalidade. Eu tenho muita fé em Deus, eu tenho certeza que eu já fiz isso no passado meu. Já cortei muito braço, muita perna. Então hoje eu estou recolhendo o fruto das minhas ações. Porque toda dor da alma nossa, nós sabemos, toda dor nossa é uma reação à nossa ação. Não é? Na doutrina espírita ensina isso para nós. Que a dor que a gente tem, qualquer que ela seja dor moral, perda de um filho, traição, separação, etc., dor moral, que a gente chama isso, né, na doutrina, ou a dor, tanto quanto a dor física, no diabetes, no câncer, ou outra doença qualquer, elas estão associadas exatamente como reações às nossas ações. É isso que André Luiz fala, nesse mesmo livro que nós citamos aqui, Evolução em Dois Mundos, né? Ele fala isso para nós.
Então é dessa maneira. Só que quando então entra a glicose pela alimentação, ela vai transformar-se em ATP, chamada adenosina trifosfato. E também fluido vital ectoplasma. Olha só a importância da nutrição bem feita da nossa parte. Que é o caso de todos nós aqui, né? Todo mundo se alimenta bem, graças a Deus, não é? Todo mundo se alimenta bem aqui. Então, o fruto da nossa boa alimentação vai fazer com que o nosso fluido vital também ele seja mais assim puro, o ectoplasma, né? Para que nós apliquemos o passe. O passe, então, associado à prece, né? E nessa situação, o fluido vital, o ectoplasma, a ATP, só fazendo a referência a ela, a ATP é o combustível das nossas células. Eu, por enquanto, estou conseguindo levantar aqui o braço para escrever isso aqui, né? Por enquanto, né? Porque eu não sei mais se eu vou conseguir levantar o braço, se eu vou conseguir caminhar, não é assim? Nós todos sabemos que é assim, com o passar do tempo, o fluido vital ele vai se acabando. Agora, exemplo vivo para nós é o Divaldo, né? 91 anos de idade, fez agora no dia 5 de maio. Está aí, né? De 1927, quer dizer, 5 de maio de 1927. 91 anos não para não, é. Enquanto Deus me der força e energia, eu não paro não. E faz palestra para todo lado, e aplica passe, incorpora espírito. Está na atividade dele comum. Então, uma vez fizeram a pergunta, ô Divaldo, até quando que eu vou incorporar na mesa mediúnica? Até quando que eu vou aplicar passe? E a idade minha chegando, o fluido vital se acabando. Então, enquanto você aguentar, e não tem limite não. Qual a data que a gente vai falar, não incorpora mais espírito? Não tem isso não, né? Nós no nosso meio não temos isso não. A idade não pode atrapalhar nossas atividades. Não pode. A gente tem que estar firme, né? Divaldo, exemplo vivo disso para nós. Então é o combustível da célula. Por exemplo, conforme nós falamos, para a gente fazer esse movimento aqui, é uma sequência grande, né? Que tem desde a parte dos neurônios, sinapses, etc. Então ele é o combustível, ele que faz a ATP, adenosina trifosfato, da produção assim da glicose que entra na mitocôndria, que é a usina de energia, transforma isso aqui em ATP, para a gente fazer o movimento, andar, cantar, falar, trabalhar, né? Sempre com energia, igual nós temos aqui, né? Graças a Deus, todo mundo com energia, trabalhando, caminhando, etc, né? Em nome de Jesus trabalhando, né? Também, né? Ou seja, nós conseguimos, evidentemente, porque vai acontecer, em relação aos nossos neurônios, essa energia em que eu até anotei aqui, desse combustível, né, que é, para nós, a ATP. A ATP é o combustível das células. O açúcar, a glicose, produzido pela alimentação, é absorvido pela célula e vai para o interior dessa pelas mitocôndrias. Isso aqui é André Luiz, tá? Nela ocorrem diversos processos que levam a ATP, que restabelecerá o gradiente eletroquímico dos neurônios após a descarga elétrica que realizou para estímulo dos dedos da mão, sistema muscular, sistema nervoso, etc. Então tudo que a gente faz tem que ter isso aqui. Olha que importante que é, né? Importante que é. Mas só que depois, num certo tempo, tudo que a gente assim come de carboidrato transforma em glicose automaticamente, não é isso? Estou vendo aquela mesa farta lá, graças a Deus, né? Parabéns a vocês aí que fizeram bolo, fizeram uma série de coisas gostosas aqui para a festinha. Mas é assim, vai transformar em açúcar imediatamente aquilo ali, né? É o carboidrato que a gente fala, né? Carboidrato. Tudo que vem do trigo é assim, né? Transforma imediatamente, não é só não, né? Muitos alimentos, os médicos falam, tudo que estiver debaixo da terra é problema, né? Para quem quer fazer regime alimentar, né? Quer fazer assim também a parte diabética, etc. Então é porque transforma imediatamente, né? Em açúcar. Então, agora nós passamos aqui para o sistema hemático, né? André Luiz fala essa sequência aqui, o sistema hemático. No sistema hemático nós temos a pequena circulação e a grande circulação. O que é isso, né? Então, assim, cérebro, pulmão e coração é chamado de pequena circulação. Agora é um todo integrado, né? É um todo integrado. Então, vejamos. Através do coração nosso, aqui nós temos nesse lado, onde sai o sangue,
carregado de oxigênio para nutrir todas as células do nosso organismo, ele sai carregado de oxigênio pela válvula mitral ou bicúspide. Muita gente talvez não tenha ouvido falar, né, nessa válvula chamada bicúspide, uma válvula de duas vias. Duas vias, olhem só. Sistema hidráulico ou sistema pneumático é assim que se representa, tá vendo? Duas vias. Onde uma entra, outra está saindo. Sai pela mitral, o sangue com oxigênio, pelas artérias, o sistema é arterial. Então existe sistema arterial e sistema venoso. Pelo sistema arterial sai então o oxigênio. Começa bombeando pelo cérebro, que é o caminho mais curto aqui, né? Não é verdade? O caminho mais curto para nós sobe direto aqui. Aí vem, nutre as células todas aqui do sistema arterial, cerebral, e volta para o outro lado, por uma outra válvula chamada tricúspide. 3 vias. Tricúspide ou 3 vias. Enquanto sai para nutrir depois os rins, as células renais, nutre as células estomacais, as células do baço, nutre as células dos intestinos, tudo vem aqui para o fígado, e do fígado retorna, depois nutrir todos os demais órgãos, até a ponta do dedo do nosso pé. Volta agora pela veia carregada de CO2, que é o gás carbônico. Aí vem de novo, passa então o coração, a grande circulação, com CO2 ela entra aqui, passa pela tricúspide, vai carregar de CO2, entra no pulmão e tem um processo chamado hematose. Né? Se alguém ainda se lembra, quando a gente, os alvéolos pulmonares tiram o carbono do CO2 e transforma de novo em O2. Aí já sai aqui com O2, né? Aí entra no coração pelo outro lado. A gente se lembra vagamente disso, né? Quem teve a oportunidade de estudar, evidente, né? Quem teve a oportunidade de estudar, a gente lembra vagamente disso aqui. Então é dessa maneira que acontece agora, está acontecendo agora, né? Com a gente aqui, a gente nem percebe, né? Respira, expira e fica fazendo todo esse processo, chamado sistema hemático ou sanguíneo, né? Agora olhemos e observemos aqui, esse outro lado. Está acontecendo conosco a mesma coisa que agora. André Luiz, fluido cósmico universal, bebe tudo conforme nós sabemos, na criação divina, do qual tudo se deriva, em todas as dimensões. Aqui em relação ao nosso planeta, por exemplo, tem várias dimensões, né? Então, em todas as dimensões tem que estar presente o fluido cósmico universal, transformações dele, capítulo 14 do livro A Gênesis, Allan Kardec nos fala, portanto, dessas condições, dessas transformações. Tudo que existe no nosso plano tridimensional é baseado, então, no fluido cósmico universal. Hoje, existem subpartículas atômicas chamadas de bósons. O bóson é uma subpartícula atômica, né, que Peter Higgs descobriu há 50 anos atrás até, por intuição, e foi comprovada no ciclotron. Tanto é que em 2013, no mês de outubro de 2013, ele ganhou o Prêmio Nobel de Física, as chamadas subpartículas atômicas ou partículas de Deus, né? Então nessas subpartículas atômicas é a mesma coisa que o fluido cósmico universal. Para nós é muito bom que seja assim, porque a ciência hoje ela está comprovando a nossa teoria do fluido cósmico universal dada por Allan Kardec para nós. Olha que beleza que é isso dentro da doutrina espírita, né? Sabemos que o fluido cósmico universal está comprovado pela ciência hoje. Então, com isso, pela respiração, nesse momento, nós estamos aspirando aqui fluido cósmico universal. Ele transforma imediatamente em fluido vital, que vai para a corrente sanguínea através do sistema hemático. Evidente que nós sabemos, com a doutrina espírita também, que nós recebemos, segundo André Luiz, bilhões de raios cósmicos oriundos da parte externa. Bilhões, a cada minuto ele fala, no Missionário da Luz. Vem de fora para nós bilhões de raios cósmicos. Vem do centro da Terra para nós também bilhões de raios que entram pelos pés, pelos chakras, envolvem, né, também
vamos dizer, participando do próprio fluido vital. Sem sol a gente não vive, né? Sem sol a gente não vive. Então a gente sabe da importância do sol também na nossa vida. E de outras fontes que vêm dos espaços, pelos chakras eles penetram, né, dando fluido vital para nós, que entra imediatamente no sistema hemático. Daqui nós podemos ter saúde ou doença. Daqui nós podemos ter harmonia ou desarmonia no fluido vital. Então às vezes a gente tem que fazer complemento através de vitaminas, temos ou não temos? Às vezes dá uma baixa, né, de leucócitos, por exemplo. Ou seja, do sistema hemático nós acabamos de ver que é vida, sangue é vida, segundo André Luiz. Sangue é vida nossa, né? O sangue é importantíssimo na vida, nutre todas as células. E olhem que são 100 trilhões de células, né? A gente sempre brinca que se alguém duvidar pode contar, né? São 100 trilhões de células que a gente tem no nosso organismo. Cada um com a sua função, né? Musculares, ósseas, nervosas. É uma maravilha o nosso organismo, né? É uma pena que a gente não respeita, às vezes, o nosso organismo. Nós não respeitemos o nosso organismo. Fazemos ingestão de algumas coisas que prejudicam. Muitas pessoas fumam, destruindo, né, o organismo. Muitas pessoas bebem, se drogam, se alimentam mal. Graças a Deus não é o caso de vocês aqui, não é? Graças a Deus, velho. Mas tem gente, veja o nosso vizinho como que ele é, né? Nossa vizinha, eles são assim. Não respeitam o corpo, que é um empréstimo divino para nós. Depois a gente não passa por outro lado, quando questionado assim, mas, igual André Luiz, né? Você foi suicida, chamaram ele de suicida na zona do Umbral, né? Todo mundo se recorda do livro Nosso Lar, né? Você foi suicida? Não, eu não suicidei, não. É quando ele foi recolhido, depois de 8 anos que ele passou na zona umbralina, poder da prece que ele fez, né? Através da fé que brotou nele, ele fala isso lá. Ele cansado, perseguido, com fome, se atirava assim, ó. Passava aquela água suja ali na zona do barro, no meio do barro. Ele se atirava para beber aquela água, de tanta sede que ele tinha. Tinha grama lá, ele pegava aquela grama e comia essa grama que nós estamos vendo aí, que ele não tinha tanta fome que ele fazia isso, gente. Um médico chegou a um ponto desse, né? Aí quando ele foi recolhido, que ele falou que ele ajoelhou, lembrou da mãe dele de mãos postas, lá ensinando ele a rezar. A mãe dele falava: meu filho, lembre da fé que você tem que ter com você. Não ore mecanicamente, ore com fé. É igual a fé a prece que a gente faz aqui, não é? Nós fazemos a nossa prece com fé no coração, senão fica mecânico. O que adianta? A fé tem que ter prece e a prece tem que ter fé. São associadas, não é? Igual a gente sabe. Então ele ajoelhou, mas fez uma prece com tanta fé no coração, mas com tanta fé no coração, que de repente abriu assim uma luz na frente dele, uma luz se abriu. Aí ele foi socorrido, apareceu Clarence, apoiado no cajado, com uma maca lá com 2 enfermeiros, ele foi recolhido. Aí ele falou assim: André, a sua prece foi ouvida porque você tem fé. Você fez a sua prece com fé. Depois de 8 anos, ele nem rezava direito quando estava encarnado. Ele fazia prece quando fazia mecânica, ia por obrigação na igreja católica. Ele mesmo falando isso no livro, né? Muito bonito ele falar, texto honesto, né? É igual a gente aqui, todo mundo aqui é honesto, né? Graças a Deus. Então ele fez aquela prece com tanta honestidade, com fé no coração, ele conseguiu, né, ser recolhido. Depois ali foi o pior para ele ficou com tanta vergonha, que a gente não vai ficar depois que a gente morrer, eu tenho certeza disso. Quando o doutor Henrique de Luna foi lá fazer a auscultação dele, né? Ele desencarnou com câncer nos intestinos. Aí ele conversando depois falou assim: doutor, me chamaram de suicida. Mas eu não suicidei. Por que me chamaram de suicida? Ele falou assim: André, o problema seu é de milhões e milhões de pessoas no mundo todo, né? A pessoa bebe, a pessoa fuma, se alimenta mal, às vezes o sistema nervoso abalado. Você adquiriu câncer nos intestinos
muito mais do que os problemas. Você fumava, você bebia, né? André Luiz era assim, fumava, bebia, comia do bom e do melhor. Aí ele adquiriu câncer nos intestinos. 2 cirurgias que ele fez, né? Primeiro por oclusão intestinal. Ele não conseguia defecar. Aí fez cirurgia, depois que ele foi para a segunda cirurgia, voltou o problema, aí se constatou que ele estava com câncer no intestino. Aí o doutor Henrique de Luna examinando, falou, mas você ainda tem câncer, você tem célula cancerosa até hoje no seu intestino? Até hoje você tem célula cancerosa no seu intestino. E você adquiriu, André, por causa disso. Você foi chamado de suicida, porque você foi suicida direto, nem indireto. Você como médico, igual todos nós aqui que não somos médicos, mas a gente sabe, né? Dos malefícios que tem isso aí que nós falamos. Cigarro, droga, bebida, má alimentação e outros excessos nossos. É tudo reação à nossa ação. Tudo isso é reação. As dores da alma são reações às nossas ações. E o corpo nosso, coitado, fica, né? Se ressente. Vocês querem ver um exemplo aqui? Ontem a gente deve ter comido pizza e pastel frito. Foi ou não foi? Não? Muita gente faz isso. Chega sábado, sexta para sábado, sábado para domingo, né? Nosso vizinho é assim, pelo menos nosso vizinho é assim. A gente escuta lá, né? Aí depois tem que tomar o quê? Sal de fruta, tem que tomar homeopatia ou outro remédio alopático lá para poder ajudar. Porque o nosso estômago não aguenta, coitado, né? Ele não aguenta tanta massa que a gente come, tanto excesso, né? Nessa área. Eu também fiz isso ontem. Estou falando, mas eu também fiz. Não é difícil para nós, é porque a gente não tem assim um hábito alimentar adequado, né? A gente sobrecarrega o nosso organismo, isso que a gente está querendo chamar. E o André Luiz fez isso, sobrecarregou. Aí foi considerado suicida, né? E ele ainda fumava, bebia, né? É pior ainda, né? Aí foi chamado. Aí, mas o que ele citou muito, assim, o doutor Henrique de Luna, o sistema nervoso. Você, André, era muito nervoso. Eu posso dizer com segurança que o câncer que você teve no intestino foi por causa do seu sistema nervoso. André Luiz é daquele que dava soco na mesa quando a opinião dele não era acatada. Graças a Deus a gente não tem esse problema aqui, né? Graças a Deus. Mas ele era tão nervoso que a opinião dele tinha que prevalecer. Dentro da casa dele, a opinião era dele. Não fosse dele, ele brigava, socava até a mesa. Ficava ríspido, mal educado e grosseiro. Graças a Deus que a gente não é assim, não é? Nem em casa, nem no ambiente de trabalho, nem no centro aqui. Graças a Deus. Está arriscado em ter câncer por causa do sistema nervoso nosso. Aliás, a gente já pode fazer o quê? Ter úlcera gástrica, úlcera duodenal, não é? Nosso vizinho assim, gastrite, tudo é sistema nervoso. Coração dispara à toa, não é sistema nervoso? Ué. Graças a Deus disso aí a gente não desencarna, né? Graças a Deus, porque nós estamos nos controlando devagarzinho, então ou não estamos? Estamos controlando, né? Lutando, né? Estamos lutando. Então olhem só o que André Luiz fala, impressionante no passe, né? O passe que a gente toma aqui no centro ou qualquer outra casa espírita, o passe ele produz macrófago, linfócito, produz, gente, o passe. É isso aqui que nós começamos a falar aqui, da adenosina trifosfato e dessa outra parte que é o fluido vital ectoplasma. Imaginemos aqui no centro que a gente possa o passe é feito aqui na sala mesmo, né? Aqui na sala aqui do lado. Então imaginemos a sala aqui do lado depois da palestra. Mentor espiritual está aqui. André Luiz nos domínios da mediunidade. Então ele vai fazer a prece e vai envolver toda a sala de passos ali. O que ele faz? Ele ora com fé, a energia aspirada pela fé, pela prece, gira na mente dele, está no fluido cósmico universal. É uma sequência importantíssima essa, da fé e da prece na hora de aplicação do passe. Depois nós vamos ter o passista encarnado, a pessoa que vai tomar o passe sentada na cadeira. E aqui está o passista desencarnado, ele se posiciona normalmente atrás do passista encarnado.
Passista desencarnado faz uma prece, né? Ora com fé no coração mesmo, com fé, aspira a energia, ela gira na mente, ele pelo poder das fontes da eletricidade, ele passa para o passista encarnado, que ele vai fazer a sua prece na sua vez, com fé, gira também na mente dele, para ele passar para a gente que está tomando passe. E a pessoa que está recebendo passe, ela tem que orar também, para ela poder absorver essa energia. Que se ela tiver com o pensamento fora daqui em outra, ela refrata nela todo esse sequencial aqui. Refrata, que ela tem que atrair também a prece através da fé dela para receber o passe, receber as energias do passe nesse sequencial, né? Mentor espiritual ora e distribui as energias, o passista desencarnado aplica as energias sobre a nossa mente já fizemos nossa prece, ela vai girar e a gente vai então passar para a pessoa que está recebendo o passe. Então a pessoa que está recebendo o passe, ela tem que estar orando também naquele momento, com fé no coração, para poder absorver, né? Isso que André Luiz fala, tem que ter uma sequência. Olha como é importante, então, quando cai na corrente sanguínea nossa, no sistema hemático, produz tudo isso aqui, ó. Estiócitos, plasmócitos, monócitos, hemácias, proteínas e trombócitos, que são as plaquetas, produz. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o seu montoeiro de célula produzida aqui, ó, quem faz exame de sangue regular aqui? Todo mundo faz, né? 3 meses, normalmente, 6 meses. A gente pede o hemograma completo, o médico pede para nós, né? Isso aqui tudo a gente vai ver, ó. Não é isso? A gente vai ver tudo isso aí. Por quê? São células importantes, né, no sangue da gente. São células importantes no nosso sangue. O passe é capaz de fazer isso aqui, ó. O que é o passe? Uma transfusão de energias que altera o campo celular. Não é isso que André Luiz define para nós? Nesse livro, No Domínio da Mediunidade. Passe uma transfusão de energias que altera o campo da célula. Chega a produzir células. Ele fala isso em Evolução do Mundo. Chega a produzir, gente. O que é o passe? Então imaginemos essa criatura aqui, Francisco de Assis. Imaginemos, depois vamos falar aqui um pouco de Francisco de Paula. Talvez muita gente não conheça, vamos falar dele um pouquinho aqui. E todo mundo conhece Chico Xavier. Esse aqui é o João de Abadiânia. O João de Deus. As curas extraordinárias que ele faz até hoje, né? Curas extraordinárias que ele faz lá com a equipe espiritual. 35 médicos. Tudo isso aqui, ó. Então nós estamos tentando trazer aqui nessa manhã como é que se passa por detrás na cura de uma pessoa. O poder que a pessoa tem que ter da fé, da prece, né? Tem que ter associado isso na hora que a gente vai receber o passe. Então Jesus, voltemos lá em Jesus Cristo, grande médico das almas, né? Eu sou o grande médico das almas e virei trazer o remédio que vos há de curar a todos. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Estão até hoje aí, né? É a doutrina espírita, os benfeitores sempre falando de Jesus, todo dia nas mensagens, não é? Cada livro que a gente abre, estão praticamente as mesmas mensagens, concitando-nos a todos nas mudanças dos nossos hábitos, assim, mais ruins, né? Que a gente sabe que a gente traz conosco. Jesus se encontrava a caminho da casa de Jairo. O Jairo era o chefe de uma sinagoga em Cafarnaum. Ouvira Jesus curar o filho da viúva da cidade de Naim, que estava vindo um féretro, e no féretro ele mandou parar o féretro. Pode parar o enterro. Segurou na mão do menino, passou energia para o menino, e levantou o menino. Na verdade o menino estava em transe cataléptico, não estava morto, né? Senão nem Jesus não podia fazer isso, né? O cordão prateado ainda estava ligado, né? Cérebro do corpo físico ao cérebro do perispírito. Levantou. Então aquela fama correu por toda a Palestina na época. Quem é esse Jesus que levanta até os mortos? E o Jairo tinha ouvido falar disso. Foi lá atrás dele. Senhor, minha filha está em morte aparente. Eu tenho certeza comigo que ela não está morta. Aí Jesus foi até lá, na casa dele, ergueu a menina dele mesmo, estava em transe cataléptico. Talita cumi.
e pegou na mão da menina, a menina acordou de repente daquela morte aparente, voltou à vida, porque ela não estava morta ainda, né? Aí nesse trajeto, Jesus, acompanhado de uma multidão imensa, todo mundo queria tocar na veste dele. Aí ele parou num determinado momento e uma irmã veio e puxou a vestimenta dele, segurou na vestimenta dele. Aí ele perguntou para os apóstolos: quem é que tocou nas minhas vestimentas? Aí os apóstolos responderam: Senhor, não sabemos, são tantas pessoas, né? Aí a irmã se ajoelhou na frente dele, falou: Senhor, fui eu. Eu tenho, assim, tinha tanta confiança que o Senhor haveria de me curar de um fluxo sanguíneo, uma hemorragia, que eu já tenho há 12 anos. Já fui em todos os médicos, eu já tomei todos os remédios, e nada para essa hemorragia. A Mary Rodrigues fala para nós que não era assim fluxo menstrual. Muita gente pensa, até orador eu já ouvi falar na plateia disso, na tribuna, né? Falando que é fluxo menstrual, mas não era fluxo menstrual. Porque o fluxo menstrual não é doença. A Mary Rodrigues fala que era um fluxo anal. Ela tinha um problema de hemorroidas, sangrava a hemorroida dela continuamente. Está lá no livro Primícias do Reino. A Mary Rodrigues é uma pesquisadora, né? Através do Divaldo. Então ela fala que ela tinha um problema de hemorroida tão sério que sangrava constantemente, ela ia defecar, saía aquele sangue que não parava depois mais. Ela certamente estava doente, né? Aí ela tocou nas vestimentas e puxou o fluido de Jesus, os fluidos curativos dele. Aí ele colocou a mão na cabeça dela e falou: minha filha, foi a tua fé que te curou, não fui eu não, foi a tua fé. Olha a importância da fé, o poder que é a fé. Nós podemos, nós mesmos, nos autocurar. Só depende de nós, né, encarnados e desencarnados que estamos aqui, ué. Só depende de nós, da nossa fé. Ela puxou as vestimentas e atraiu os fluidos de Jesus, curativos, magnéticos, né? Os fluidos magnéticos, fluido vital, ectoplasma do Cristo, pela fé dela. Foi a tua fé que te curou. Nem ele sabia quem tocava nele, não foi ele, não teve a ação de impor a mão para curar o que ele fazia, né? Impunha a mão por dentro das pontas e curava as pessoas assim, né? Aí veio pelo verbo à distância. Era uma cura, isso era uma cura extraordinária. Ele sempre falava da importância da fé. A tua fé que te curou. Os 10 leprosos a mesma coisa, só um voltou, né? Todo mundo se lembra dessa passagem. Aí Allan Kardec, olha o brilho da inteligência de Allan Kardec. Ele analisa no capítulo 15 para nós o que é a fé. É como se fosse uma bomba. Imaginemos aqui uma bomba centrífuga que puxa água. Tem vários tipos de bomba. Centrífuga que puxa água. Então, esse trecho aqui, ó, ele chamou esse trecho aqui de fé. A sucção da bomba. A fé funciona como a gente aspirasse, succionasse a energia curativa para nós, gente. Quem é que não se lembra da Egorina Cunha? Teve paralisia infantil com 2 aninhos de idade. Ela escreveu um livro, A Força Mental. E ela se curou, gente, da paralisia infantil através da fé e da prece. Ela se curou, tornou a andar novamente, gente. Ela mesma. É lógico que o mérito dela vai atrair os bons espíritos, né, como Allan Kardec comenta. Ela se curou sozinha com o poder da fé e através da prece. Ela fala nesse livro A Força Mental. E esse outro trecho aqui, Allan Kardec chama de passe. Nós acabamos de ver um pouquinho sobre a importância do passe, né? Então é nesse trecho agora, quando ela tocou, aqui que está a explicação que a doutrina espírita, né? Além de ser consoladora, é esclarecedora para nós todos, né? A doutrina espírita é uma maravilha que Deus permitiu que a gente hoje estivesse de posse dela. É um prêmio para nós. Eu não sei por que a gente também tem tanto mérito assim, não é? É um prêmio para nós, doutrina espírita na vida da gente. A gente tem que agradecer muito a Deus que nós estamos no espiritismo, né? Além de consoladora, é esclarecedora. Olha o que André Luiz diz aqui, ó.
Como que Jesus ia falar para ela? Foram os trombócitos. Você não tinha trombócito? Não vai entender isso, né? Hoje a gente também não sabe direito o que é o trombócito, mas são as plaquetas. É elas que terminam, fazem a coagulação do sangue. São elas que terminam com a hemorragia. Olhem a função esclarecedora da nossa doutrina. Graças a Deus, nós estamos na doutrina espírita, né? Graças a Deus. Então é isso. A hemorragia, através da qual a nossa irmã simplesmente parou com a doença dela, é porque não tinha trombócito suficiente para fazer exatamente a coagulação do sangue. E Jesus exatamente permitiu com fluido puro, que ele é o Espírito puro, né? A fé da irmã atraísse essas energias curativas, os trombócitos. Se a gente se lembrar aqui, Chico Xavier, lembrar Jerônimo Mendonça, entendeu uma foto dele aqui, né? Lá em Ituiutaba, Minas Gerais, 50 anos no corpo físico, 1939, 1989, 50 anos. Ele, uma vez nele, deu uma hemorragia, ele estava paralítico, 18 anos ele ficou paralítico, lá em Ituiutaba, espírita já, né? Antes ele era protestante, passou até os 13 anos, aos 15 ele se torna espírita, muito inteligente, escreveu livros, poesia, uma inteligência muito desenvolvida, colaborou muito com a nossa doutrina, e ele estava paralisado já, né? E deu nele uma hemorragia, em 1960, deu nele uma hemorragia. E o médico foi imediatamente levado ao hospital de Ituiutaba. O médico tentou conter a hemorragia, não conseguiu. Aí chegou para os amigos que o levaram lá do centro espírita, né? E ele também fundou centro espírita, fundou creche, fundou gabinetes odontológicos, fez uma série de trabalhos, já paralítico e já cego. Ele trabalhava por amor da causa nossa espírita, cego e paralítico. Olha que coisa extraordinária. E ainda era presidente do centro cego e paralítico, hein? E muito presidente veio e reclama aí do centro, ele era cego e paralítico. Graças a Deus, no caso aqui, a gente não reclama. Cego e paralítico. E levaram ele lá. Aonde? Lá em Uberaba. Porque o Chico, naquele ano de 1960, ele sai de Pedro Leopoldo e vai para Uberaba. Da comunhão, Centro Espírita Comunhão Cristã. Estava ele com o Valdo Vieira lá no centro. Aí o médico falou assim, na hora assim que eles perguntaram, será que nós podemos levá-lo, né? Jerônimo Mendonça até o Chico Xavier, que eles são muito amigos, ele quer se despedir para morrer. Falou bem assim, está aqui na passagem, né? Tem um livro, né? Tem 2 livros sobre ele. Aí ele falou assim, o médico falou, só se for de avião, né? Porque se ele for de ônibus ou de carro, ele morre no meio do caminho, porque ele está perdendo muito sangue. A gente só tem 6 litros de sangue, em média, né? 6 litros só. E ele estava perdendo, urinando sangue. Aí eles conseguiram o avião, imediatamente levantaram o voo, estavam descendo, que é pertinho lá em Ituiutaba de Uberaba, ali próximo do Triângulo Mineiro, né? Pousaram lá, quando pousaram lá então, correram com ele lá para o grupo, não é Grupo Espírito da Prece, não é Comunhão Cristã. Chegaram lá, o Valdo falou, o Chico não se encontra, ele esvaindo em sangue, o lençol todo já sujo de sangue. Aí o Valdo Vieira foi atrás do Chico, o Chico estava fazendo caridade, né? O Chico sempre foi assim, né? Fazer caridade, a proposta dele sempre é essa. Uma coisa importante é a gente lembrar aqui com relação à fé. A fé sem obras é morta em si mesma. Diz-nos Tiago, o menor, lá na casa do caminho. A fé sem obras é morta em si mesma. Não adianta ter tanta fé se não tem obra nenhuma. Aí vai chegar lá depois e perguntar para a gente assim, você tem muita fé? Tem, importantíssimo. Mas cadê a sua obra? Porque a fé sem obra é morta. E o Chico não tinha tanta fé consigo, mas era das pessoas que mais trabalhou pela causa do bem. A ponto de Jesus veio buscá-lo, né, conforme sabemos. Jesus pessoalmente veio buscar o Chico Xavier na desencarnação dele.
Aí o Valdo foi atrás do Chico, Chico voltou ali, ele saindo aquele sangue todo, para desencarnar, fraco, já não conseguia nem falar direito. Aí o Chico pediu todo mundo estendesse a mão sobre ele. Estendida a mão sobre ele todo mundo, o Chico veio, se aproximou, que nessa região os rins ficam aqui atrás, ele colocou as mãos assim, estava deitado, na região que cobria os 2 rins, e fez uma prece. Ele fala aqui, o Jerônimo Mendonça, que quando o Chico colocou a mão, parecia que ele recebeu uma descarga elétrica. E parou na mesma hora a hemorragia, parou na hora. Certamente ali inspirado pelo Dr. Bezerra de Menezes, que acorreu, não é? Exatamente para ajudar o Jerônimo Mendonça, e todo mundo, certamente, equipe espiritual presente, né? Colocaram assim a mão que estancou a hemorragia. Aí o Chico falou para ele assim, nada de coitadinho, porque você mesmo colocou essa doença em você. E ele foi o Horenseb, né? Horenseb, para quem quiser ter mais detalhes do Horenseb, foi um personagem do livro Romance de uma Rainha, aconteceu mais ou menos há 1800 anos antes de Cristo, na 18ª dinastia. Chico Xavier estava presente no livro, e ele também, Horenseb. Ele falou, Horenseb, você está resgatando aquilo que você fez no seu passado. Falou bem assim para ele, com relação à perda de sangue, né? Se vocês puderem ler esse livro, é um primor, né? Mostrando a época do Egito na 18ª dinastia. São 2 volumes, editados pela FEB. Conde Rochester é o autor, médium Vera Krishnanovskaya. E ali então a hemorragia cessou na hora. De hoje em diante você vai fazer palestra pelo Brasil afora, mas faça sempre palestras alegres. Conte da sua vida. E ele saía, gente, cego paralítico para fazer palestra para todo lado. Cego e paralítico. E foi quando ele voltou de Curitiba, lá no Paraná, uma vez que ele fez uma brilhante palestra lá, que ele voltou de manhã, 5 horas da manhã, a mãe dele foi lá para ver, para acordar, e já tinha desencarnado. Desencarnou desse jeito, igual um passarinho, né? Conseguiu se recuperar dos seus débitos todos lá para trás, através da obra dele, né? É sempre essa a importância da nossa obra. Nós vamos ser reconhecidos com a lição inicial, né? Do fogo, né? O poder do fogo sobre nós, que a nossa irmã leu ali para nós, né? Importantíssima é essa questão. Cada um de nós vai ser reconhecido pela obra nossa. Cada um segundo as obras, né? É mais ou menos essa síntese da lição. Então, voltando aqui, o que aconteceu foi produção de trombócitos. Produção de trombócitos, plaquetas. Imediatamente elas fizeram a coagulação sanguínea. Olha, que coisa extraordinária que é isso, né? Que eu passe, poder da fé, da prece, passe. Então nós tiramos aqui também, desse nosso irmão aqui, o Francisco de Paula. Eu só posso passar 10 minutos? Francisco de Paula. Não sei se é conhecido nosso aqui, esse aqui é a fisionomia dele no desenho. Francisco de Paula, da Igreja Católica, São Francisco de Paula, né? Ele reencarnou em Paola, né? Paula, não sei se a irmã Paula tem alguma coisa a ver, não. Cidade de Paula, existente na Itália, de repente pode ser até que tenha. Paula, na Itália, na região da Calábria. Na região da Calábria. Reencarnou lá em 1416. Desencarnou no dia 2 de abril de 1507, na cidade de Tours, na França, com 91 anos de idade. Ele ficou 55 anos, o corpo dele não se decompôs, ainda exalava perfume. Francisco de Paula, 55 anos, o corpo não se decompôs e ainda exalava perfume. Uma criatura que impunha a mão, tinha tanta fé no coração, que ele impunha a mão sobre as pessoas, e as pessoas ficavam livres da lepra, andavam, enxergavam, os paralíticos, os surdos ouviam. Ele ficou 6 anos se preparando numa gruta, por isso ele chama de eremita da caridade. Ele ficou 6 anos se preparando. O Paulo de Tarso ficou 3 anos no deserto, né? Quando Jesus apareceu para ele. Ficou 3 anos no deserto se preparando para a grande tarefa dele. Ficou 30 anos em tarefa, exatamente da divulgação cristã. Paulo, 30 anos da divulgação cristã. O cristianismo, né, assim, deve muito a ele.
né, pelos 30 anos de divulgação que o Paulo fez. Mas ele se preparou 3 anos. Esse aqui se preparou 6. Depois ele, com 19 anos, começa a recolher donativos para fundar esse convento aqui, ó. Não sei se todo mundo vai conseguir ver. Aqui está o desenho, né? Lá em Paula, um grande convento. Uma vez pegou fogo aqui, ele era uma pessoa com tanta fé que ele tinha, que ele entrou lá no meio do fogo para salvar os doentes que estavam lá numa ala. Ele entrou no meio do fogo lá e saiu, não pegou fogo nele não. Ele tinha consigo a incombustibilidade de tanta fé. Eu tenho certeza que eu vou entrar nesse fogo e Deus, Jesus, vão me proteger, não vai acontecer nada, não vou me queimar. Era assim, ele aparecia e desaparecia, gente, na frente dos outros. Um poder extraordinário. Eu só queria fazer uma menção aqui. 2 de abril de 1507, ele desencarnou com 91 anos. Chico Xavier, ele reencarnou no dia 2 de abril de 1910. Viveu 92 anos no corpo físico, desencarnou no ano 2002, no dia 30 de junho, né, quando Jesus apareceu para retirá-lo do corpo físico, a equipe espiritual. Vai acontecer com ele, então, que o pai do Chico Xavier já tinha 9 filhos, né, no primeiro casamento com a Maria João de Deus, depois teve mais 6 com a Cidália, fazendo 15 irmãos. Aí vai acontecer então que ele falou assim, passou um amigo dele, você não pode registrar meu filho lá, que eu estou agora trabalhando aqui, não vou poder fazer o registro do meu filho, você não pode ir lá não? Aí, não, eu vou lá, perfeitamente. Você tem algum nome? Não, coloca o nome que você quiser. Falou assim, você se conhece 4 aqui, isso é verdadeiro mesmo. Aí esse irmão chegou lá, consultou lá no cartório, qual era o santo do dia. O santo do dia era esse aqui. 2 de abril era o desencarne de Francisco de Paula. Desencarnou no dia 2 de abril. Aí vai acontecer então que ele colocou Francisco de Paula Cândido. Esse é o primeiro nome do Chico Xavier. Francisco de Paula Cândido. Não tinha Xavier não. Não tinha no início. Só em 1965 que ele foi lá e retificou o nome dele no cartório. O Francisco Cândido Xavier, que era o único que não tinha Xavier no sobrenome. Até essa época, 1965. Não sei se vocês sabiam disso. Os biógrafos falam isso. Por quê? Por causa disso aí o pai dele não teve tempo de ir lá, pediu para o amigo foi lá, registrou o santo do dia da Igreja Católica, que era Francisco de Paula. Interessante isso, né? Cândido, então botou o sobrenome do pai, Francisco de Paula Cândido. Então é essa criatura extraordinária, que também foi Francisco de Paula Cândido, né? Tem muita coisa para falar sobre ele. E aqui nós vamos encontrar também o grande Francisco, outro Francisco, né? Francisco, o Sol de Assis, esse livro aqui, né? Francisco de Assis. 1182, 1226, criatura extraordinária, né? Impunha a mão, limpava a lepra, também conseguia fazer cegos verem, surdos ouvirem, né? Mudos falarem, curando paralíticos, leprosos, etc. Um poder de uma fé tão extraordinária. Vou falar só de uma situação dele aqui, porque o nosso tempo já até se esgotou, mas lembremos que ele foi uma vez na cidade de Gúbio, chamaram ele lá porque o lobo devorava os rebanhos, né? Aí ele foi lá, chegou lá, aconteceu então dele conversar com o lobo, falou, lobo, na floresta, irmão lobo, eu sei que seu problema é fome, eu venho aqui e me comprometo a trazer todo dia comida para você, desde que você não ataque os rebanhos da cidade de Gúbio. Você concorda? O lobo baixou a cabeça e concordou. Aí nunca mais o lobo fez esses ataques lá na cidade. Aí ele foi no leprosário vizinho ali da cidade. Chegou no leprosário de Gúbio. Aí ele perguntou para o responsável quem é que era a pessoa que estava mais doente ali, o leproso mais doente. Aí bateram na porta de um quarto, abriram a porta, estava o leproso, coitado, sentado, com um buraco aqui na cabeça, o bacilo de Hansen. Devorou o nosso irmão, como devorava mesmo as pessoas, né? Aí devorou aqui essa região toda dele, tinha um buraco aparecendo até um miolo assim, né? O córtex cerebral. Estava aparecendo o córtex. Aí ele chegou perto e falou assim, meu irmão, você crê que eu possa te curar em nome de Deus? Aí ele levantou o olhar assim para ele e falou assim, mas você parece que está mais doente do que eu.
Falou assim para São Francisco, né? São Francisco sorriu porque São Francisco era magrinho, igual vocês aqui, ó, né? Todo mundo com hábitos frugais, ele só comia o necessário para viver. Só comia o necessário para viver. Aí ele sorriu, foi lá para trás do leprosário, colheu algumas plantas, foi lá na cozinha, fez um chá com os 12 frades, fez um chá, uma infusão, pegou a vasilha, pegou um pedaço de pano, chegou lá, chama os 100, tinham 100 leprosos lá, chama todos os 100. Chamou os 100 leprosos, todo mundo vendo, ele se ajoelhou e falou assim: meu irmão, você tem fé? Você tem fé? Então vamos orar juntos a prece que Jesus nos deixou. Fizeram a prece tão sentida do Pai Nosso ali, e ele começou, o leproso falando o Pai Nosso, rezando, e ele embebeu um pedaço de pano. No momento que ele estava fazendo a prece, embebeu o pano e começou a passar dos pés para cima. Ele estava cheio de ferida, que saía aquele líquido putrefato, um mau cheiro que ninguém aguentava, o rosto, né, que a abertura aqui todo cheio de ferida. Aí à medida que ele passava, sumia a ferida, limpava a pele. A cura se estabelece pela substituição da molécula malsã pela molécula sã, capítulo 14 do livro A Gênese de Allan Kardec. Capítulo 14 da Gênese. A fé é tão importante quanto a prece na arte da cura. Substitui a molécula malsã. A molécula constitui a célula, né? Que por sua vez a molécula constitui de átomos. Então é a mesma coisa, né? Passa a transfusão de energias que altera o campo celular. E à medida, portanto, que ele ia subindo, ia limpando, limpou o leproso totalmente. Todo mundo ficou boquiaberto de ver o poder da fé e da prece. O poder da fé e da prece. E ele curou os 100, curou todo mundo ali. E a fama de São Francisco se espalhava. João de Deus, médium desde os 16 anos, começou a fazer cura. Esse livro aqui é um livro que fala tudo da vida dele, né? Lá em Abadiânia, em Goiás, na cidade próxima de Brasília. E ele está com 75 anos hoje, ele é de 1942, 76. Ele é de 1942. Ele cura Francisco de Paula, São Francisco de Paula, curava 300 pessoas por dia no convento, só com a imposição da mão, falando da importância da fé e da prece, do merecimento de cada um. Esse aqui cura 1000 pessoas por dia, na quarta, na quinta e na sexta-feira. Estimativa de cura dele: 9 milhões de pessoas até hoje. Pensaram que seja isso, gente? 9 milhões. Aqui tem fotos no livro que fala das cirurgias dele, né? Ele aqui, né? Até a Oprah Winfrey, né? Aquela grande repórter norte-americana, foi lá, 2012, fez uma reportagem com ele. Está aqui, ó. Está aqui a foto dela, ela. Foi lá. Ficou impressionado que lá vai gente de todo lugar do mundo, cheio de norte-americanos que ficam lá. Às vezes são beneficiados de câncer no cérebro, desenganado pela medicina. Ele vai com a equipe espírita. Tem 35 médicos que auxiliam o nosso irmão. 35. É uma coisa impressionante. 1000 pessoas por dia, gente. Na quarta, na quinta e na sexta. Com 35 médicos que o auxiliam. Aqui tem a quantidade, olha só, de muleta, de coisas que a pessoa vai lá paralítica e sai lá andando. Impressionante. Sai de lá andando. Que poder é esse que tem 300 voluntários lá? Ele começa todas as quartas, quintas e sextas falando isso aqui. Não sou eu que cura. Não sou eu. Sou intermediário da cura. Quem cura é Deus. Mas vocês têm que ter fé. Só vão ser curados aqui as pessoas que têm merecimento e fé. Está aqui, olha só, até paralítico. Esse aqui é ele, né? O espírito incorporou nele, fez uma cirurgia cardíaca nele. Hoje ele não faz isso aqui não. A cirurgia hoje é sem corte, sem sangue nenhum. Não tem mais sangue. Os médicos hoje, isso aqui era para chamar a atenção dos médicos. O Zé Ligó, quando curava as pessoas, ele fazia com canivete enferrujado, cheio de bactéria.
Aí chocava, mas não é possível, a pessoa vai morrer de infecção bacteriana. Como é que nós, um canivete todo enferrujado, pegava o globo ocular, jogava assim para fora, né? Segurava o globo ocular, raspava assim, enfiava de qualquer jeito no olho da pessoa, de novo na cavidade aqui. E curava. Você está sentindo alguma coisa? Não estou sentindo nada. Você tem fé? Tem fé. Reza. Vamos orar juntos. Pensa em Jesus e fazer aquela cirurgia extraordinária. Eu sempre gosto de comentar, quando eu falo um pouco do Zé Libório, ele curou 2 milhões de pessoas lá em Minas, né? Chegou lá uma irmã, ela veio carregada, assim, exatamente numa maca, pelos parentes dela, veio de Goiás. E vindo de Goiás, ela estava com câncer no útero, magrinha, 37 quilos. Já o médico já fazia lá no quarto dela, né? Uma espécie de uma enfermaria. Não adiantava ir mais para o hospital. Aí o marido dela, você não gostaria de ir lá no Zé Rigó, lá em Congonhas do Campo, em Minas? Vamos lá, vamos tentar. É preciso que você tenha coragem, confiança, fé em Deus. Vamos pegar um avião, vamos pagar um avião, nós vamos te levar lá. Levou ela lá. Chegou lá, gente, entrou assim de maca. Aí ele deu atenção primeiro para ela, né? Parou, ó, vamos dar atenção para a irmã, que ela está no estado mais crítico. Aí eles colocaram a maca assim, o Zé ligou, chegou perto dela, o doutor Fitz incorporado, falou: minha irmã, abra suas pernas. Você tem fé? Você tem fé em Deus? Vamos orar juntos? E ela abriu as pernas, ele enfiou a mão assim na vagina dela, puxou assim, tirou o útero, tirou o ovário, jogou na área de lixo. Falou assim: ó, seu remédio é esse aqui, água fluida. Prescreveu água fluida, gente, para ela. Os mensageiros colocaram água fluida, na água fluida colocou o remédio para ela. Ele falou assim: ó, daqui a 15 dias você vai entrar andando pela porta do centro. É andando. Você não tem nada mais, você está curado por causa da sua fé. Ela voltou 15 dias, está até um pouquinho mais gorda. Água fluida de 2 em 2 horas, gente. Ela ficou extraordinária, a fé daquela irmã. Chegou lá curada, curada em pouco tempo, estava curada, deu alta para ela. É fantástica a fé. Depende só de nós, né? Depende de alguém? Depende, não, só depende de nós. Só depende de nós. Então nós vamos encerrar lembrando também da importância da caridade, né? Que a fé sem obras, ela é morta em si mesma. Fora da caridade não tem salvação. Capítulo 15 do nosso Evangelho. Trabalhemos, cultivemos a nossa fé, mas trabalhemos pela caridade, servindo ao nosso próximo. Muita paz para todos, né? Que Jesus nos abençoe a todos. Vou devolver a palavra, então, irmã dirigente.